A paz do Senhor a todos, mais uma vez no nosso desafio da Escola Bíblica Dominical, crescendo na graça e no conhecimento. Hoje o tema é sobre o batismo com o Espírito Santo, lição 3. E mesmo nós estando em isolamento social novamente, mas não impede de nós em casa aprender a palavra do Senhor por meio da revista, por meio da Bíblia Sagrada, por meio da internet online, que continua sendo ministrada por professores gabaritados todos os domingos nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, missão a qual eu congrego. E então, o desafio é falar em poucos minutos sobre o assunto tratado no dia de hoje. Então, no nosso primeiro tópico, nós vamos tratar sobre o significado do batismo com o Espírito Santo. Aula passada, só fazendo uma relembrança, que nós tratamos do Espírito Santo como selo na vida do crente, quando ele recebe o batismo nas águas, quando ele recebe a palavra, quando ele crê, quando ele se converte dos seus maus caminhos, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele passa a ser um cristão, ele passa a ser um crente em Jesus. Então ele recebe o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós vemos na aula passada que no Velho Testamento o Espírito Santo era limitado. Ele vinha e numa missão específica, e era por meio de possessão, e daí ele apossava-se nos profetas para que eles pudessem profetizar, para que eles pudessem fazer obras específicas, por exemplo, escrever as escrituras, porque as escrituras eram inspiração do Espírito Santo. Ele que guiava e ensinava, ele é o nosso ensinador. Então, nós estudamos sobre isso na lição passada. E hoje nós vamos estudar sobre o batismo com o Espírito Santo, que é diferente porque o batismo com o Espírito Santo é um ato, é uma ação do Espírito Santo, sobrenatural, é falar em mistério com Deus, é falar em línguas estranhas. Então, no primeiro tópico, nós vemos que ser batizado com o Espírito Santo de Deus é uma promessa de Deus, é um dom concedida pelo Espírito de poder, concedido do alto. E ele é diferente desse Espírito que hoje habita em nós, porque ele só entristece ou se afasta, mas ele tem o nosso corpo como morada. Então ele veio para ficar também, que o batismo com o Espírito Santo também veio para ficar, é concedido para ficar conosco. E vemos que é diferente, então, um do outro, do batismo de regeneração, ou quando nós tornamos uma nova criatura, porque a partir dali nós passamos a buscar, então, o revestimento do Espírito Santo. Ele vai nos revestir para missões também específicas, porque são missões que Deus tem colocado nas mãos de alguns, nem de todos. Por exemplo, orar pelos enfermos, o dom de cura, ele é dominado, ele é exercido, ele é revestido pelo dom do batismo pelo Espírito Santo de Deus. Então, o nosso batismo com o Espírito Santo, nós temos que buscar veemente, com sinceridade, com o coração aquebrantado, crendo que é uma promessa do Senhor, e ele é uma promessa de que ele enviaria o Espírito Santo a todos que o busquem, a todos que o creem na sua palavra. Então precisamos crer. E na terceiro subtópico, nós vemos que também ele vem para capacitação e edificação das obras realizadas, tipo evangelismo, né, pregação, adoração. O Espírito Santo ele vem para nos encher, para nos revestir, para nos dar cobertura e transbordar sobre a nossa vida, para que nós possamos fazer boas obras de coração para o Senhor. E no segundo tópico nós vamos tratar sobre o propósito do Espírito Santo. Qual é o propósito do Espírito Santo na nossa vida? A sua finalidade, então, como nós já falamos, o seu propósito é capacitar para que nós possamos fazer as boas obras do Senhor e nos estar revestidos do poder do alto, porque ele vem através da nossa busca, das nossas orações, e ele vem
por meio do nosso aquebrantamento, da nossa sede de sermos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos orar pelos enfermos, eles sejam curados, para que nós possamos orar pelos espíritos malignos das pessoas e eles sejam expulsos em nome de Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo nos reveste e nos capacita cada dia mais, né? E no segundo tópico, subtópico, portanto, o batismo de regeneração, então nós vemos que ele é diferente da capacitação sobrenatural do céu, porque essa capacitação nos capacita também para testemunhar de Jesus e realizar milagres em nome de Jesus. Quando oramos, não somos nós que curamos, mas é por meio do Espírito Santo de Deus e no nome de Jesus Cristo é que as pessoas são curadas, elas são libertas e elas vêm para os pés do Senhor por meio do Espírito Santo que as convenceu do pecado, né? E o terceiro tópico, subtópico do segundo tópico que nós estamos falando, nós vemos que o batismo com o Espírito Santo, ele não existe regras, né? Para a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. É somente a gente crer nas promessas, crer na palavra do Senhor, ser sincero, como nós já comentamos, ter fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível receber os mistérios de Deus, é impossível receber os dons de Deus, crer nessas promessas e nos preparar e termos paciência em oração, orar sem cessar e orar sempre pedindo para que o Espírito Santo desça do alto e nos revista do seu poder, para que nós possamos continuar realizando as obras do Senhor Jesus aqui nessa terra. E agora sim, no terceiro tópico, nós vamos ver sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. A evidência é quando nós testificamos que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então ela vai falar na línguas dos anjos, ou seja, em mistério com Deus, ou ela também pode falar na língua dos homens, né? Nós temos as referências lá em Mateus 3:11, Atos 15, 8, 9, depois o capítulo 11, versículo 28, depois Romanos 15, 19. Essas referências você pode pesquisar e pode examinar, que as evidências de quem é batizado com o Espírito Santo é falar em mistério, falar em línguas estranhas, em outras línguas, uma língua que não se copia, que não se aprende ouvindo alguém falar, é uma língua completamente exclusiva da pessoa em mistério com Deus. E ela também pode falar em línguas dos homens, ou seja, idiomas diferentes. Eu, por exemplo, não sei falar inglês, mas se o Espírito Santo, né, aprove a me usar em falar línguas estrangeiras, idiomas em inglês, para que uma pessoa que não fale a minha língua português, por exemplo, eu conversando com ela, ela vai me entender perfeitamente, porque neste momento o Espírito Santo está me usando com as línguas dos homens, com idiomas. Então é possível que uma pessoa não tenha nunca estudado, não tenha nunca visto um idioma de qualquer país e de repente se ver falando e sendo testificado, sendo evidente entre outras pessoas ou na igreja, enfim, é possível que nós possamos falar outro idioma sem nunca ter estudado. Também é uma ação do Espírito Santo dos altos céus na nossa vida, é um revestimento de poder, um revestimento de condição, é uma capacitação que a gente recebe naquele momento. Muitos têm esse tipo de testemunho, que chegou em alguns outros países, não sabia absolutamente nada e de repente, do nada, começou a falar perfeitamente a língua daquele país e eles entenderam também perfeitamente. Então, é possível, é bíblico. Então, essas são as evidências do falar, né? As pessoas falam em mistério, falam em outras línguas, falam nas línguas dos homens, por ação do Espírito Santo de Deus, pelo revestimento de poder, pelo enchimento ali
de você conseguir, você ter esse privilégio de ser batizado com o Espírito Santo e falar em novas línguas e línguas estranhas com pessoas, com Deus. E é por isso que Paulo recomenda que os pregadores de púlpitos eles não falem tempo inteiro em línguas estranhas, porque a igreja no todo não irá entender, a não ser que tenha intérprete. Se tiver intérprete, tudo bem, ele pode falar, porque o intérprete vai se levantar, vai se manifestar, que também é um dom do Senhor, e vai transmitir para a igreja a mensagem em que aquele profeta, aquele pregador está falando naquele momento em mistério em que as pessoas não entendem. Então, é aconselhável que quem é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele é pacificador, ele é sujeito ao profeta, ele é moderador, então não há necessidade de descontrole, porque o Espírito Santo ele é consciente, né? Ele é controlador. Então nós aprendemos que a pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, ela pode sim altamente controlar, porque as suas emoções espirituais, principalmente quando ela tem a missão de pregar. Ela precisa entregar a mensagem perfeitamente à língua daqueles que precisam ouvir e aprender a palavra do Senhor claramente e objetivamente, né? E no segundo subtópico do terceiro tópico, nós vemos então que a função das línguas a evidência é um dom do Espírito Santo, é falar com Deus em mistério, não há dúvida. E no terceiro e último subtópico do terceiro tópico, nós vemos então que é uma promessa, né? Um resumo aqui, é promessas de Deus. E, portanto, não é um protocolo para a pessoa ser salva. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos, nos tornamos uma nova criatura, quando nós cremos e nós nos santificamos e buscamos ao Senhor todos os dias, o Espírito de Deus já está em nós, então nós já somos salvos. Portanto, não é garantido a salvação, porque a salvação é uma busca, é uma conquista diária todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: perseverar em oração, vigiar e orai e persevere e cuide a sua coroa para que ninguém tome. Isso significa que todos os dias nós temos que estar batalhando pela nossa coroa, batalhando pela nossa salvação, batalhando em pedir perdão, porque nós somos pecadores, estamos sujeitos a pecar toda hora, todo dia, sempre, mas o que Deus quer é um coração aquebrantado, que tenha disposição, que tenha coragem, que tenha fé e que tenha humildade de estar se santificando todos os dias e pedindo perdão todos os momentos em que nós ofendemos ou entristecemos o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que é um milagre vocal, é falado, não se aprende, o batismo, a línguas estranhas não se ensina a ninguém, é um dom espiritual concedido por Deus, né? Não é mental. As pessoas às vezes podem conviver com alguém que é batizado com o Espírito Santo, que é costumeiro falar em mistério, e ela escuta e ela começa a mentalizar aquelas palavras, aquela forma de fala, e daí depois pode confundir as coisas dizendo que também sabe falar em mistério. E isso é perigoso, nós temos que tomar muito atento, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é vocal, ele é falado, ele é descido do alto, ele é concedido pelo Espírito Santo, é um revestimento, ele não é não é ensinado, ou seja, não é mentalizado. Então, esse é a grande diferença do Espírito Santo da nossa vida. Então, ele não se aprende convencionalmente. Nós recebemos do alto por meio da fé, da oração, como nós já comentamos. É um revestimento de poder que Deus nos dá e é falar, né? E é visível, né? Qualquer pessoa que tem o Espírito Santo de regeneração na sua vida, que tem o Espírito Santo Consolador, o ensinador, como o nosso Paracleto, que nós ensinamos e aprendemos, né, na outra aula anterior. Então,
Esse Espírito Santo de Deus, ele habita nos nossos corações, ele habita na nossa vida. Por isso que Deus, ele requer de nós corpo, alma e espírito. Deus, tem muitos que falam que Deus só quer o coração. Não, Deus não quer ninguém pela metade. O Senhor quer nós integralmente inteiros para a sua adoração. E é o Espírito Santo que nos prepara, que nos guia, que nos ensina, que nos consola nas horas das tristezas. Então, é esse Espírito Santo que nós precisamos buscar na palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é testificado, é autenticado, é um selo na vida de todo crente, de todo salvo, de todo aquele que busca com sede de salvação. E nós vamos continuar, e no próximo domingo não terá presencial, também vai continuar online. Você está convidado a assistir às aulas online das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Missão, e as demais igrejas também que ministram, algumas outras igrejas ministram também a escola bíblica dominical, aprendendo na graça e no conhecimento. Examine a palavra do Senhor, certifique do Espírito Santo na tua vida e busque, porque é o Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontro de Jesus nos ares. Não esquecemos disso. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos chegar até Deus, porque quem não tem o Espírito Santo de Deus não é dele, então não subirá. Então vamos buscar na palavra do Senhor, vamos nos converter, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos buscar ser salvos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é a única coisa que nos alegra e que nos sustenta, e é a nossa esperança de ter uma morada celestial, é a nossa esperança, porque aqui esse corpo vai acabar e o espírito vai subir, vai voltar para Deus, e nós vamos estar lá com o Senhor. Essa é a esperança do crente. Nós precisamos crer, porque a palavra já diz: quem crê será salvo, tu e a tua casa. Quem não crê, infelizmente, não subirá e será condenado, porque como é que a pessoa que não crê na palavra, não crê no céu, vai querer ser salva? Não pode, porque o dono do céu é Deus. E lá só sobe os salvos, os lavados, remidos no sangue dele e com o Espírito Santo habitado nele. Então, é desta forma que nós vamos morar com Deus. Amém?